Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Som da Transformação do Instituto Souza Araújo, dentro do projeto O Conhecimento que Liberta. E o nosso podcast é Histórias que Inspiram e Ações que Mudam Vidas. Trouxemos a Cristiane, coordenadora do Lar da Acácia, em Jacareí. Cristiane, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você ter aceitado participar do nosso podcast. E queria que você contasse um pouquinho, sobre o Lar da Acácia, quem é o Lar da Acácia, o que faz, quem eles ajudam. Então, fique à vontade. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui nesse projeto para apresentar um pouco do trabalho que o Lar faz, né? É uma honra estar aqui junto com você nesse grande projeto. Então, o Lar da Acácia é uma ILPI que acolhe idosos com vulnerabilidade social em Jacareí. São munícipes de Jacareí mesmo, né? Então, idosos a partir de 60 anos que não têm como cuidar de si ou a família não consegue cuidar. Então, aí vão para lá e aí recebem o amparo, proteção que essa faixa etária precisa. Ai, que bom. Então, assim, qual é a história por trás do Lar da Acácia, né? Como você falou, assim, vocês acolhem essas pessoas, esses idosos, né? A família muitas vezes acabam procurando vocês, mas conta, assim, como que foi o início do Lar da Acácia? Então, em 1980, um grupo da maçonaria de Jacareí decidiu, né, montar um lar para acolher idosos. E aí eles fizeram todo um trabalho, né, junto à prefeitura. A prefeitura cedeu o terreno, que hoje fica lá na cidade de Salvador, no bairro, né, cidade de Salvador. E eles se juntaram para fazer ações beneficentes, para ter dinheiro para montar para a construção do prédio, né? E aí eles montaram a feijoada, que é uma feijoada já famosa no município de Jacareí e até para o Vale também. Inclusive, esse ano já tem, depois você vai falar a data para gente, né? Sim, já vou convidar a todos para participar, porque além de nos ajudar, também é uma festa muito gostosa, né? Vale a pena. Olha, que bom. A gente sabe que todo local, assim, ele tem uma missão, tem os seus valores, né? E quais hoje é imprescindível para o lar? Então, nossa missão é cuidar de idosos, né? Então, a gente cuida de pessoas que estão envelhecendo na realidade de proteção e cuidados, né? Então, assim, a gente oferece um trabalho humanizado, profissionalismo, com sustentabilidade financeira, porque nada acontece se a gente também não pensar que isso precisa ser contínuo, que Sim. Eles não podem, de uma hora para outra, ficar desprotegidos, né? Então, a inclusão social é um outro pilar das nossas ações, né? E isso acontece através de ações dentro do projeto. Então, assim, visita todos os dias, de domingo a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então, os familiares têm acesso a eles podem chegar, eles podem sair do lar. Isso. É uma casa coletiva. Exatamente. Mas eles podem sair, voltar, né? Eu achei bem interessante. Eu fui visitar, né, o lar e você conta muitas histórias, né? A gente se diverte com as histórias. Então, muitos namoram, muitos gostam de passear e tem essa parte da família que eu acho imprescindível, né? Para que eles ainda continuem com essa lucidez, com essa vontade de viver, porque às vezes é complicado para a família ter um idoso em casa e deixá-lo sozinho, né? Então, muitas famílias acabam procurando os lares para tá fazendo esse acolhimento porque precisam trabalhar e não tem com quem deixar. E vocês, eu vi que vocês garantem muito, vocês cuidam muito dessa parte de qualidade de vida dos idosos lá dentro, né? Eles têm atividades, eles têm outras coisas que garante essa disponibilidade deles estarem sempre sorrindo, brincando. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, então, cuidar de pessoas, né? Cuidar dos idosos ali que moram,
propicia para a gente essa condição de melhorar a qualidade deles. Então, assim, não é só colocar numa casa, mas é dar a condição para que eles possam viver. Então, assim, a gente oferece o que é o básico, né? Que é a alimentação, o remédio na hora certa, a higiene pessoal, mas para além disso, a gente também oferece festas, né? Oficinas para que eles possam se desenvolver. Então, assim, realmente propiciar a vida para eles, né? Eu acho que esse é o conceito maior, para que a gente, que nessa faixa etária, que nessa fase da vida, eles possam se reencontrar, eles possam viver coisas que talvez eles não viveram, que eles possam continuar sonhando, desejando, porque assim, é dessa forma que a gente entende a velhice, não como apenas o fim. Exatamente. O fim, ele faz parte, né, da história humana, mas e o envelhecer é também um processo natural. Sim. E aí a gente pode fazer desse processo um ressignificado, uma nova forma de viver, mas viver. Né? Exatamente, é viver. E como você falou, muitos que estão ali, né, às vezes passaram fase da sua vida de muita correria, muita luta, e aí quando chega essa idade, né, acabam falando assim, pronto, agora acabou tudo. E não, exatamente isso, vocês trazem uma outra perspectiva para que eles vejam que não acabou ali, eles podem continuar e às vezes aproveitar. Porque Sim. A gente sabe que nessa loucura do dia a dia, todo mundo sempre está correndo, com hora marcada, tá muito. Fala assim que a gente acaba realmente perdendo muito esse tempo de, às vezes, realmente estar com a família ou de estar fazendo algo que você ama, porque você precisa trabalhar, você precisa manter ali. E quando eles chegam nessa idade, eles podem fazer algo que gostam, que muitos gostam de horta, outros gostam de dançar, de pintar. Então, eles acabam descobrindo algo que eles sempre amaram fazer e não tiveram esse tempo. Né? E hoje, para os idosos estarem lá, como que faz? A família procura vocês? Eles têm que ser cadastrados na prefeitura? Como que funciona? Isso. Como é do município de Jacareí, né? Então, eles vão até o CRAS do município, fazem todo o processo de inserção nessa fila. Eles precisam ter alguns critérios para isso, porque por isso que a gente não dá a vulnerabilidade social, ela está na política de assistência social. Então, dentro dessa política, eles têm os critérios e, atingindo esses critérios, eles entram numa fila e aí eles podem ser acolhidos no lar, né? Legal. Assim que a vaga aparecer. No dia que eu fui lá, eu vi uma senhora, né, que estava lá, que linda ela, achei ela perfeita, ela tem olhos claros, achei ela linda. E aí você vê que realmente eles gostam de estar lá, né? Eles brincam, eles sorriem. Você vê que alguns ficam olhando meio tímido assim, mas é muito importante as pessoas também estarem visitando, né? Eu acredito que voluntários ou pessoas que queiram ir visitar o lar para passar um tempo com os idosos, eles podem fazer esse tipo de ajuda para vocês? Sim, nós temos um grupo de voluntários, o Alfa, que se chama Amigos do Lar Fraterno da Acácia. É um grupo de voluntários que são a extensão do nosso trabalho, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe forte lá de 40 funcionários, né? Então, assim, que é para manter mesmo as atividades, então, para que isso não pare. E esse grupo de voluntários, então, eles vêm para fazer o algo a mais que a gente gostaria de fazer e não conseguia. Então, eles vieram e, através do Grupo Alfa, né, dessa ação, as pessoas podem procurar e se enganjar lá em alguma das atividades para, assim, estar próximo do lar e dos idosos. No Lar das Acácias, existe algum treinamento para essas pessoas que vão trabalharem lá dentro, para saber como se comportar? Porque, assim, é o mesmo jeito, pode ser tanto fácil como pode ser difícil. Às vezes, alguns não aceitam estar lá dentro, né? Então, hoje existe um treinamento que o lar faça com essas pessoas que trabalham lá dentro? Sim, Janaína. E a gente leva isso tão a sério, o treinamento com os funcionários. Então, a gente faz o treinamento com os funcionários para que eles possam entender o que é o envelhecimento, para poder trabalhar com os idosos, né? Respeitando essa fase.
Isso é tão levado a sério que o Alfa, que eu acabei de mencionar, também faz um treinamento para os voluntários. Então, os voluntários que vão para lá também já sabem um pouco sobre o envelhecimento e como lidar com os idosos, como se aproximar, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Para poder realmente oferecer essa qualidade de vida com respeito, com dignidade, porque às vezes as pessoas vão com dó, né? Sim. E lá não é o local de dó. Exato. Né? Você foi lá, eu acho que assim, o melhor retorno é quando a pessoa vai até o local e sente o clima de lá, né? E não sai com dó, né? Não sai assim, olha, eles são abandonados. Não, são pessoas que precisam daqueles cuidados e recebem com dignidade, com respeito. Né? Então, assim, isso me dá muito orgulho quando eu ouço, né, de quem já foi lá e entendeu que o nosso trabalho é esse e atinge, né, os idosos e todos que estão à volta. Olha, tá vendo? Realmente é gostoso mesmo. Atualmente vocês estão em média de quantos idosos lá? Nós estamos com 49, desculpe, e a capacidade é 51. Ah, legal. Então, né... Tanto homens como mulheres, né? Isso. E aí, tem algum que, assim, hoje acredito que a maioria das famílias vão visitar. Porque às vezes são pessoas que já são sozinhas mesmo, que não têm familiares muito próximos e acabam ficando lá, né? Mas vocês com certeza têm várias histórias interessantes para contar, se tiver alguma assim que chamou sua atenção ou algo assim que marcou o coração de vocês, quiser contar. Isso é importante para as pessoas saberem que lá eles também se divertem, gente. Sim. Eles dançam, eles namoram, eles brincam, eles pintam. Que tirem da cabeça essa imagem de que um lar de acolhimento a idosos é algo que vai judiar ou algo que as pessoas estão desprezadas, né? Para que elas realmente conheçam. É importante visitar. Então, assim, as visitas, como que funciona? Eles ligam para vocês, eles agendam, eles podem ir lá, de repente, eu tô querendo ir aqui, vou dar uma aula de dança. Como que eles podem fazer esse tipo de ajuda para o lar? A visita externa, a visita de familiar ou rede de apoio, ela é aberta, né, de domingo a domingo, nesse horário que eu tinha falado, das 10 às 17. E de pessoas externas é através do Alfa. Então, assim, eu quero promover uma aula de dança. E aí, então, entra em contato com o Alfa, que depois eu posso deixar o telefone aqui, fala com a coordenadora, e aí ela agenda uma entrevista, depois tem o treinamento, e aí sistematiza isso. Tá. Essa parte financeira do lar, né? É algo assim que a gente sabe que toda a parte financeira é o coração das empresas, né? E como vocês encontram muitos desafios, muitas dificuldades com essa parte financeira para manter o lar? Sim, então, como é um lar filantrópico, né? Então, o maior desafio realmente é a sustentabilidade financeira, né? Então, assim, a preocupação em que a obra seja contínua. Então, o que a gente faz? A gente faz um planejamento, e aí segue esse planejamento, e aí as ações acontecem a partir daí. Mas nem tudo são, né, flores. Sim. Então, a gente tem que realmente arregaçar as mangas e administrar bem, fazer com que as contas, né, as torneiras que estão vazando sejam fechadas, para que a gente possa realmente construir esse espaço mais seguro para eles. E aí, para você ter uma ideia, mais de 50% da nossa receita vem de doação. Então, a fragilidade, o quanto a gente precisa que as pessoas realmente olhem para essa obra, esse local, e com carinho, né? E entenda que é um trabalho sério e que chega realmente para quem é o assistido, a verdadeira doação, né? Então, a gente né, precisa disso, e a doação ela vem em espécie ou vem por alimento, enfim. Isso é importante falar. A gente recebe, né, e transforma isso para
nessa qualidade de vida para os idosos. Então, dentro do Instituto, né, um dos projetos que é o Abraço com Esperança, a gente fez arrecadação de alguns alimentos e a gente acabou levando para vocês. E vocês também, assim, recebem alimentos. Então, dentro do projeto do Instituto, o Abraço com Esperança, a gente arrecadou alguns alimentos de algumas ações que fizemos. Fizemos essa doação para vocês. E eu queria que você falasse para as pessoas o que mais elas podem doar, porque às vezes a gente não tem noção. Existem muitas pessoas que querem ajudar, mas não sabem como. Então, o podcast é exatamente para isso, para que vocês tenham essa abertura aqui para falar como você pode ajudar, aonde você procurar, o que pode ser doado. Porque às vezes a pessoa acha, eles aceitam tudo. Não, porque às vezes algo não tem aquela necessidade, né? Sim. Que vocês precisam lá dentro. Então, o que hoje o lar ele precisa para que as pessoas ajudem? Sim, da contribuição financeira, né? Então, através de associação, então as pessoas podem se associar ao lar, que legal. Né? E aí todo mês doar, né? R$30 é uma doação, uma forma de ser associado, né? Tem a doação de kits de higiene, porque lá a gente também utiliza muita fralda, muito lenço umedecido, shampoo, sabonete, né? É uma casa com 50 pessoas. Nossa. Então, assim, a utilização desses materiais fora alimentos, né? E basicamente são essas coisas que a gente... Legal. Essa parte de empresas, né? Empresários que estejam assistindo, caso queiram doar parte, né, do imposto de renda, também consegue? Isso, nós temos 2 projetos já aprovados no Conselho Estadual da Pessoa Idosa para esse fim. Então, é só entrar também em contato com a gente faz toda a orientação de como fazer essa doação e vai nos ajudar muito, muito mesmo. Porque, assim, dinheiro para manutenção e obras acaba que não tem, né? Porque, assim, a gente acaba suprindo o dia a dia. Mas, assim, a estrutura do prédio, enfim, isso vai ficando um pouco para depois. E aí, esses projetos, eles vêm para suprir isso. Isso é importante. Como eu falei, para os empresários, às vezes não sabem como doar, né? Eu já conheci muitas pessoas que não sabem como fazer essa doação através do imposto de renda. Mas aí pode entrar em contato lá, porque eles têm toda a orientação, a informação. Também tem um prazo, né? Que você pode fazer essa doação de uma porcentagem do seu imposto de renda, que para o empresário que paga esse imposto, essa porcentagem que é tirada é de grande ajuda para eles. Então, assim, às vezes a gente não entende. É algo que a gente acaba não utilizando, mas que para as associações, instituições, lares, ajuda demais. Sim. E as pessoas não têm essa informação. Então, esse dinheiro é um dinheiro que vai ser pago mesmo, né? Então, assim, a empresa... É um imposto devido, né? Que ao invés de pagar para o governo, ela investe já num projeto, entendeu? Ela já vê o dinheiro dela sendo empreendido em algo que em pouco tempo já vai acontecer. Ajuda, né? Então, e ajuda muito. E pode ser pouquinho, porque às vezes a pessoa fala, mas o meu imposto de renda, e tanto pessoa física como jurídica pode ajudar, pode, né? Pode. Porque hoje eu faço no meu imposto de renda físico, eu também faço uma doação. Essa parte eu fiz a doação de uma porcentagem para esses eventos não, associações, instituições que ajudam as pessoas. Então é um valor que é muito significativo e pouquinho, por mais que você fale, mas o meu é muito pouco. Não interessa, gente, pouquinho ajuda. A união faz a força. Sim. Né? E aí, é de 3% a 6%, né? Então a pessoa física, tanto pessoa física como jurídica, ela pode fazer, né? E aí ela está apoiando um projeto. Não vai sair direto do bolso dela, lógico que sim, por conta do imposto, mas assim, não é algo a mais que ela vai pagar. Na verdade, ela vai destinar isso para um projeto que ela acredita, ou que ela está interessada em apoiar. Isso, né? é importante. Então, é uma ação social que a pessoa pode fazer e a empresa pode fazer também. Tá vendo? Isso é muito fácil, é informação, gente. Às vezes a gente não faz, por isso que eu falo, é muito importante falar de que forma pode ajudar, porque as pessoas querem ajudar, mas não sabem como, né? Exatamente. E a comunidade hoje que vocês vivem, vocês têm apoio dessa comunidade para ajudar esses moradores de dentro do lar? Sim. A comunidade nos apoia muito.
um dos eventos, assim, na verdade, uma das formas da gente arrecadar dinheiro são através de ações beneficentes, então eventos, né? Agora a gente vai ter a paeja caipira, Sim. né? Temos a feijoada em agosto, temos o EBAESP em julho. Então, assim, são vários eventos que acontecem para que a gente possa arrecadar dinheiro Isso. e a comunidade, então, É. consegue nos apoiar. Exatamente, eu já participei de um desses eventos, né? Inclusive um amigo meu, o Alexandre Bal, ele sempre indica. Sim, a Então, feijoada. todos os anos, quando tem, ele envia para É mim. ele mesmo que... Tá vendo, né? Ele é maravilhoso, né? E aí eu não sei se é ele que faz a paeja. Sim, É ele, ele. né, gente? A paeja do É Alexandre, muito olha, eu vou boa. falar para você, maravilhosa. Então, ele sempre me mostra, né, acaba quando eu não consigo ir, eu sempre indico para os amigos para estarem comprando esse ingresso. E você compra o ingresso, além de você comer uma paeja maravilhosa de um chefe de cozinha espetacular, vocês vão Sim. estar ajudando o lar. E é muito na parte de trás do lar, né, onde vocês fazem. Sim. Tá? Quando eu fui ainda era naquela parte de trás, por isso que eu falei, vamos atualizar. Então vocês ainda vão ter a oportunidade de saber o local do lar, depois ir lá conhecer, passear, vai lá passar um tempo com os idosos, porque, gente, você conversar com o idoso é maravilhoso, porque eles têm tanto a ensinar, Sim. né? Você sim. senta ali, você nem vê a hora passar. Então é importante também estar doando isso. Eu falei anteriormente aqui com outra pessoa do tempo, esse valor do tempo. Sim. Vocês doar o seu tempo hoje está cada vez mais raro. Né? Então vamos doar para algo importante. Eles sempre trazem um aprendizado. Muitos deles já foram jovens, já foram crianças, tem toda uma bagagem aí de ensinamento para trazer para as nossas vidas. E eu acredito que você, cada dia, né? É uma coisa que é algo que você aprende, porque cada um deles acaba trazendo uma novidade, contando alguma coisa, Sim. falando alguma coisa da sua vida, que a gente começa a refletir, né? Como que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu posso fazer algo diferente? Né? Que um dia você ir lá doar o seu tempo, você pode mudar o dia daquela pessoa. Exatamente. E o seu. Porque você transforma. É o que eu costumo dizer lá, né? Nós estamos trabalhando numa fase da vida que o fim é certo, Sim. né? Então, momentos são importantíssimos para todos. Então, quando a gente, desde o funcionário, quando ele passa pelo treinamento, pela integração, é falado, olha, o que você faz muda a vida de alguém. Sim. Então, pode ser a última refeição, pode ser o último banho, Exato. Mas pode ser um banho digno, né? Talvez não precise ser o último, mas ele nunca tomou um banho daquele jeito, Exato. né? Nunca cortou o cabelo de uma forma que fique bonito, que fique agradável, né? Então, assim, são ações que são feitas e que vão transformar a história de alguém. Então, Sim. eu acho que isso né? Tá vendo? Não vai tem muito preço. de encontro no nosso podcast aqui, gente. É o som da transformação. Exatamente. E é exatamente isso. Você pode transformar outras pessoas, mas eu falo que você sai transformado. Isso que né? eu ia te falar agora. Toda vez que você se predispõe a ajudar alguém, a você fazer algo social, você se transforma primeiro. Né? Porque não é só eu estou me doando, mas quando você se doa, você se transforma. E acho que o maior... Vamos transformar a si mesmo, depois a gente transforma o ambiente. Exatamente. E eu acho que o maior aprendizado, né, que o idoso pode nos dar é lembrar que a gente vai envelhecer. Ah, sim. E como é que a gente quer envelhecer. Exato. Né? Então, assim, independente de qualquer tempo de vida que a gente esteja, se a gente não falecer, a gente vai envelhecer. Então, como eu quero envelhecer? Isso. Então, agora, né, eu já posso pensar nas minhas escolhas, nas minhas relações, na minha saúde. Isso, né? bem importante. Principalmente a saúde, né? A gente acaba vendo muitos relatos de pessoas jovens, né, novos, porque eu tenho 44 anos, então eu falo que eu sou novinha, gente, porque minha meta é 95. Mas a gente fala assim, você precisa cuidar da saúde, sim, porque agora. Se você não cuidar para a saúde, às vezes você fala, eu tô tão cheia de coisa, tô trabalhando, tô com a agenda lotada, mas se você não colocar na sua agenda que a saúde é a prioridade, uma hora aquilo vai ser cobrado um preço. Sim. Então, assim, vamos trabalhar para quando a gente chegar nessa fase mais madura, que é, né, assim que eu entendo, na fase mais madura, você tá com saúde.
né? Você vê que você ainda consegue levar ali vários anos aproveitando tudo que você trabalhou. Exatamente. Porque eu acho que é nessa fase que a gente aproveita. Sim, né? A gente sim. vamos aproveitar tudo. Já trabalhei, já fiz tudo, criei minha família, agora é minha vez. Então vamos se divertir, vamos trabalhar, e é muito importante isso na vida da gente. Sim, né? E eu sim. acredito que as famílias que visitam lá, quando vê a felicidade deles, sabe que está fazendo uma coisa certa. Sim, sim. Eles saem, às vezes, mexidos, né, por conta. Às vezes não é uma escolha estar lá, mas a situação levou a ter que deixar o idoso lá, o familiar lá, né? Mas como eles têm acesso, como eles conseguem. Entendem que é uma casa, né? Sim. Então é a casa do irmão, é a casa do tio, é a casa, né, do pai, da mãe. Então, eles tendo esse acesso facilita e aproxima. E em muitos casos onde o vínculo já era rompido, por estar no lar, e todo o trabalho que é feito, e toda a estrutura que é ofertada, muitos voltam, muitos Sim. filhos voltam a conviver com os pais, né? Então, nós resgatamos vidas Isso também, é isso é muito importante. legal, resgatamos Exatamente. laços, né? Então, assim, é muito, de cada história, né? Sim. Cada um se beneficia de acordo com a sua história. Então, acho que vale muito a pena, né, trabalhar em prol de algo que realmente transforma, que faz sentido, dá sentido à vida. Né? E hoje você acredita que essa função que você hoje tem dentro do lar é a sua missão de vida? Sim, eu entendo que vem me transformando, né, e vem me mostrando um outro caminho, né, mas significando sempre na minha vida, porque eu acredito que o trabalho, ele tem que ter um sentido, um significado, para que eu possa ficar bem, né? E cuidar de pessoas, acho que é a minha missão. Olha, tá vendo? Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito bom. Eu queria que você contasse para as pessoas aqui como que elas podem, né? Você já comentou aqui várias coisas que elas podem ajudar, mas como que elas podem entrar em contato, qual página elas podem seguir, um telefone, e de que forma elas podem fazer doações e ajudar o lar, né? Porque hoje vocês têm vários idosos que estão atualmente lá, mas é todos os dias. Né? Como você fala, é algo diário. Então, precisa de estar ajudando diariamente. Então, de que forma as pessoas podem ajudar vocês? Eu vou falar um telefone aqui para vocês entrarem em contato e assim, né, e tirarem as dúvidas que precisam, enfim. É 12 99671 0370. É só entrar em contato que a pessoa que atender, ou, na verdade, por mensagem também, ela responde, e aí a gente vai sanando as dúvidas e as necessidades de todos, tá bom? Legal. E tem rede social? Sim, @ Lar Fraterno da Acácia é o Instagram, e tem também o Facebook, que é Lar Fraterno da Acácia. Olha, que ótimo. Então, lá dentro da página do Lar da Acácia, vocês vão ter mais informações de que forma pode ajudar, como vocês podem fazer uma visita. Não deixem de participar da paeja, porque além de vocês se divertirem muito, vão estar ajudando. Eu e logo depois a feijoada. Olha, tá vendo? E depois tem a feijoada. Então, gente, vamos lá, porque quem faz essa escolha somos nós. Nós temos essa opção, né, de escolher o que a gente quer fazer da nossa vida. A gente estava falando muito sobre retorno, e é exatamente isso. A gente planta aqui o que a gente quer colher no futuro. Não por interesse, mas por amor ao próximo. Então, não deixem de participar. Entrem lá depois, curtam todo esse podcast aqui, para que vocês conheçam, compartilhem, para que outras pessoas saibam, né, um local que cuida das pessoas com amor e carinho. Então, Cristiane, queria te agradecer muito por essa participação aqui. Falar que eu fiquei muito encantada quando eu fui lá, que a gente sente realmente que eles gostam de estar lá e que vocês amam o que vocês fazem. Então, queria te agradecer demais. Janaína, eu que agradeço, uma oportunidade muito importante para o lar, né? E para mim, pessoalmente, estar aqui. Obrigada por estender, né, a sua visita e contar para tantas pessoas, porque assim, a experiência que você teve realmente transformou a sua vida e agora deu a oportunidade de, pelo menos, dar curiosidade em outras pessoas para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo, eu que viu? agradeço, de coração. Obrigada.
Obrigada. Gente, não deixe de curtir aqui o podcast O Som da Transformação do Instituto Souza Araújo. Tchau. Obrigada. Tchau.